Há um tempo atrás eu fiz um vídeo apresentando algumas estéticas interessantes na internet, e por algum tempo eu quis revisitar esse tema, indo a fundo e explorar todos os aspectos das estéticas que eu acho mais nostálgicas, sendo as estéticas que, pelo menos na minha visão, definem os anos 2000. E caso você seja novo nesse tema, uma estética é basicamente um padrão visual e sonoro que pode estar atrelado a diversas coisas, como a moda, o design e gêneros musicais. As estéticas podem estar relacionadas a uma subcultura, a um estilo de vida e, como é o caso deste vídeo, uma época em específico. E ao longo dos últimos anos, muitas estéticas foram criadas e resgatadas, sendo catalogadas em sites como a Aesthetics Wiki, que é uma fonte bem interessante para descobrir estéticas novas. Mas ainda assim é muito mais fácil mostrar exemplos dessas estéticas do que falar sobre elas em si. Então eu posso não explicar da melhor forma possível, mas acredito que pelos exemplos ficará mais fácil de compreender. Então é por isso que no vídeo de hoje nós iremos ir a fundo nas estéticas dos anos 2000. É claro que o ponto de partida para esse vídeo seja a estética conhecida como Y2K, que eu comentei brevemente no meu último vídeo. Essa é uma estética que esteve em alta entre 1997 a 2004. O seu nome é uma referência ao evento Y2K, que é bastante conhecido aqui como o Bug do Milênio, que foi a ideia que começou a ganhar popularidade no final dos anos 90 sobre um suposto bug que afetaria diversos computadores entre a virada de 1999 a 2000, que poderia causar um cataclisma mundial. A existência dessa pane era especulada graças a como os computadores da época mostravam as datas, mostrando o ano com apenas 2 dígitos ao invés de 4. Logo, quando esse número mudasse de 1999 para 2000, ou de 99 para 00, o computador iria entender como se não tivesse passado para o ano 2000, mas sim voltado para o ano de 1900, o que poderia causar várias falhas em bancos de dados de bancos, hospitais e mercados de ação, e poderia até derrubar aviões que estavam no céu durante a virada. Porém, felizmente o bug não aconteceu e o apocalipse não veio dessa vez. Mas falando da estética em si, ela surgiu na época do início da era da internet, marcando seu surgimento no mainstream com o lançamento do Windows 95 em 1995, e que ficou mais evidente com o lançamento de Windows posteriores, como XP por exemplo. Além de também ser a mesma época em que consoles como o PlayStation 1 e o Nintendo 64 foram lançados, sendo a geração de consoles que popularizou o uso do 3D nos jogos. Mas na minha opinião, a estética Y2K é muito mais evidente no Dreamcast, em jogos como Space Channel 5, Jet Set Radio e até em Sonic Adventures. E é claro, não podemos esquecer da interface do PlayStation 2, que também é bastante Y2K. Mas o que de fato é o Y2K? Bem, atualmente o Y2K está muito relacionado ao retrofuturismo, que é a ideia de um futuro que nunca aconteceu, que foi pensado no passado, baseado nas tecnologias e sociedade da sua época. Na estética Y2K nós vemos uma predominância do cinza com uma textura metálica reluzente, além do azul e do rosa, com um constante uso de materiais semelhantes a bolhas, geralmente representando um futuro otimista graças a altas expectativas que vinham com o surgimento do terceiro milênio. A estética era muito vista na moda, no design gráfico e no cinema, como é o caso de Matrix, que é o grande representante da estética no meio cinematográfico, e inspirou vários outros trabalhos dessa época. Mas a estética também passou para vários outros meios, como a música e até a literatura de ficção científica. Uma das coisas que fizeram a estética ser tão característica é o CGI da época. Os efeitos visuais do final dos anos 90 e início dos anos 2000 é algo que, visto hoje, na maioria dos casos, envelheceu muito mal. Coisas feitas com CGI durante esse período não parecem mais algo realista, porém ainda assim tem um charme que é relativamente difícil de replicar hoje em dia. CGI esse que era tanto visto no cinema da época, quanto principalmente em clipes musicais. E a estética também apareceu até na arquitetura, com o surgimento do movimento conhecido como Blob Texture, que era caracterizado por construções arredondadas, tentando emular uma forma orgânica. Construções que podem ser caracterizadas dentro desse movimento existem desde pelo menos os anos 60. Contudo, o termo só foi oficialmente criado em 2002, e muitos dos exemplos desse tipo de arquitetura foram construídos a partir do final dos anos 90.
Se acredita que a estética tenha tido seu fim em meados de 2004, contudo, ela é bastante influente até hoje, principalmente nas redes sociais. E na década de 2010, surgiu um gênero musical conhecido como hyperpop, que é um tipo de música que resgata muitas influências da música popular da época em que o Y2K estava no auge. O gênero é caracterizado por ser uma versão exagerada do pop do final dos anos 90, com muito uso de sintetizadores e letras que ficam presas na sua cabeça com vocais que abusam do autotune. E os clipes desses artistas também apresentam um aspecto visual do Y2K. Um exemplo de uma banda hyperpop é a dupla 100 Gecs, que eu curto bastante. A estética Y2K fez diversos filhos ao longo da sua existência, já que ao longo desse tempo foram identificados padrões visuais que foram bastante populares em um curto período de tempo ou são uma estética muito específica, sendo eles o 2K1 e o 2K7. Essas foram estéticas recentemente identificadas que existiram por um espaço relativamente pequeno de tempo. Por exemplo, o 2K1 é uma estética que era proeminente entre 2001 a 2003 mais ou menos. Ela se caracterizava pelo uso frequente da cor vermelha, principalmente em logos que eram muito parecidos com esse, além da constante representação da bandeira americana, regatas e uniformes antigos de times de basquete, beisebol e futebol americano. Mas o que eu acredito que seja mais proeminente na 2K1 foi a febre das comédias eróticas que dominavam o cinema da época, tendo seu principal exemplo na série American Pie, e da popularização dos filmes paródias como Todo Mundo em Pânico. E a estética conhecida como 2K7, também conhecida como Dark and Digital Era, se trata de um fenômeno que era visto especial em clipes musicais que foram produzidos e lançados entre 2006 a 2007, que possuíam roupas escuras e cores frias, dando um ar meio melancólico para essas produções, tendo seu principal exemplo nos clipes do músico Timbaland. Mas não foi só nos videoclipes que essa estética foi presente. Em produções como o filme Homem-Aranha 3 e a série The Bedford Diaries, também é possível notar a presença dessa estética. E ainda falando de clipes musicais, outra estética presente nesse meio da época foi a que ficou conhecida como MTV Green Sky, que apesar de ter um conceito simples, era visto em muitos clipes musicais de sucesso entre 2000 a 2008. Muitos desses clipes que ficaram muito populares, principalmente por causa da MTV, tinham esse tom esverdeado na fotografia, o que dá o nome para a estética. E assim como os outros que eu mencionei até agora no vídeo, essa estética passa uma sensação estranhamente nostálgica. E uma estética que surgiu junto à Y2K, que inclusive é muito confundida com ela, é uma estética conhecida como Metal Heart. Ela esteve em alta entre 1998 a 2004 e se utiliza de objetos abstratos feitos em 3D com uma vibe bem futurista. Ela é muito influenciada pelos primeiros anos do DeviantArt. Eu costumava ver muito essa estética em vídeos de música eletrônica no YouTube bem antigamente e em algumas interfaces de site e aplicativos também. Porém, como dito antes, a estética Y2K teve o seu fim em meados de 2004, e após isso, outras estéticas ganharam popularidade. Uma delas foi a estética MacBling, que esteve em alta entre 2004 a 2008, e a sua principal característica é o uso excessivo da cor rosa e o uso de símbolos considerados femininos. Algo bem presente nessa estética é o uso da fonte Candice, que é essa que você está vendo na tela, que possui aquela vibe anos 70, que é algo que é possível ver dentro dessa estética, principalmente na parte da moda. Essa estética também é muito representada com esses telefones de flip e em celebridades que eram bem populares durante essa época, como a Britney Spears e a Paris Hilton. E a MacBling está muito relacionada a uma estética menor chamada Electropop 08, que, como o nome já entrega, está relacionada à cena da música eletrônica e pop de 2008 até 2013, onde era bem comum ver esse tipo de vestimenta em particular com esses óculos que cobriam quase todo o rosto. E isso é uma das coisas mais 2010 que eu consigo lembrar. E a MacBling também gerou uma estética que se derivou dela, chamada Urbling, que tenta passar a mesma vibe da sua estética mãe, mas em um contexto diferente, já que ela explora elementos visuais que estão relacionados a um contexto urbano, além de possuir iconografias que de uma forma cartunesca lembram da cena do rap e do hip hop, estando presente ali na metade dos anos 2000.
Obras que podem ser rotuladas como Urbling é possível identificar símbolos como prédios, semáforos, silhuetas, caixas de sons e tatuagens tribais, além do frequente uso da cor laranja. E também é possível notar a utilização de fontes que tentam emular grafite. Acho que um grande exemplo do Urbling são os 2 primeiros jogos da série Saints Row, o FIFA Street e aqueles desenhos do Bob Esponja que estão passando aí na tela, incluindo esse que virou meme algum tempo atrás. Mas agora acho que chegou a hora de falar do que é provavelmente a estética mais nostálgica dos anos 2000, a qual está sendo bastante comentada e resgatada recentemente, a popular Frutiger Aero. Essa talvez seja a estética mais nostálgica para mim, por diferentes razões. Frutiger Aero é um visual que começou a aparecer após a queda do Y2K em 2004. A estética estava presente principalmente no meio digital, como em interfaces de sistemas operacionais. O Frutiger Aero é caracterizado pela mistura de elementos da natureza, como o céu, o mar, plantas, animais e etc., com a tecnologia e a modernidade, contrastado com um fundo geralmente monocromático ou com textura de vidro. A estética foi utilizada principalmente pelas Big Techs como a Microsoft em seus sistemas operacionais como o Windows Vista e o Windows 7, para tentar criar um espaço mais convidativo e atrativo para o público que não estava acostumado com os meios digitais. Lembrando que a estética surgiu na época em que os computadores tiveram um aumento considerável em popularidade. E a estética não apareceu apenas nos Windows mencionados anteriormente, mas sim em praticamente todas as interfaces digitais da época, como em interfaces de consoles como o Wii e das primeiras versões do Xbox 360, além de, é claro, sistemas operacionais mobile, tanto o iOS quanto o Android. Mas no caso do Android em específico, os celulares da Samsung lá no início dos anos 2010 são um grande representante do Frutiger Aero, já que a versão do Android que rodava nos celulares da Samsung apelavam bastante para esse visual, sempre com alguma criança pulando segurando um balão e, é claro, visuais que remontam à natureza. E as interfaces da era Frutiger Aero também se utilizavam muito de uma técnica chamada esquemorfismo, que é um princípio do design que cria elementos digitais que tentam emular de forma realista um objeto real que eles representam. Um grande exemplo disso é a logo original do Instagram, que tem muito mais textura e perspectiva que a logo atual. Inclusive, algo que faz com que essa estética tenha um apelo tão grande hoje, além do fator nostálgico, talvez seja o tipo de design que vemos hoje, o famoso flat design, já que muita gente não é muito fã da super simplificação que vem dominando o design, principalmente dos logos, nos últimos anos. O Frutiger Aero pode ser um retorno à época em que tudo era super detalhado e complicado. E assim como o Y2K e o MacBling, o Frutiger Aero gerou algumas estéticas que se derivaram dele, como é o caso do Frutiger Metro, que tem a mesma ideia e vibe do Frutiger Aero, mas sem muita profundidade e textura nos seus elementos, se utilizando muito da arte em vetor, mas ainda assim mantendo os elementos que são frequentemente vistos no Frutiger Aero. E o Frutiger Metro me lembra bastante as artes que tinham em cadernos de escola antigamente, e artes que eu relaciono muito ao Orkut por algum motivo. E outra variação do Frutiger Aero é uma estética que foi chamada de Frutiger Prefuse, a qual não é exatamente oficial, mas enfim. Ela é bem caracterizada pela sua complexidade e pelo constante uso de preto, branco e rosa, criando essas imagens um pouco psicodélicas. O grande exemplo dessa estética é a era Check-It do Cartoon Network, onde eles usavam esses gráficos nos bumpers do canal, mas também temos o canal Boomerang durante os anos 2000, que usava um design que tem uma vibe parecida, e esse é bem nostálgico para mim em particular. Enfim. Existem muitas estéticas que, pelo menos na minha opinião, definiram os anos 2000. Eu falei das principais e que me trazem mais lembranças, contudo existem várias outras cobrindo períodos e subculturas bem específicas, como é o caso do cine, por exemplo, o famoso emo colorido. Então eu encorajo você a conhecer elas por si próprio. Existe até um iceberg que é dedicado às estéticas dos anos 2000 em específico, o qual eu usei para conhecer algumas estéticas mais obscuras, mas ainda tem muitas que não deu para falar aqui, mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo o que achou, deixe um like no vídeo e se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse no futuro. E no mais é isso, espero todos vocês em um próximo vídeo, até mais!